Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora com a nossa segunda questão. Você que clicou no primeiro vídeo e viu a primeira questão de semântica, agora clicou no segundo, muito obrigado. Você quer se preparar, você de fato quer aprender língua portuguesa para o Enem, você quer se diferenciar. Então, sem muitas delongas, agradeço bastante por você estar no vídeo, agradeço bastante por você estar aqui no nosso canal. E se você estiver gostando, se você de fato estiver achando que essas nossas pequenas dicas são boas para a sua preparação, se inscreve no canal e deixa o like. O seu like é muito importante para a gente, para a nossa equipe, saber que o que a gente está fazendo está te agradando. Quanto mais like você der, quanto mais você escrever, quanto mais você assistir, mais eu vou estar produzindo conteúdos desse tipo para vocês no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Conseguindo a nossa segunda questão. Para a segunda questão de vocês, eu vou querer trabalhar com vocês, pessoal, um outro tema da língua portuguesa que é bastante recorrente na prova do Enem, tá bom? Professor, que tema vai ser esse que a gente vai tratar, que é muito recorrente na prova do Enem? Aqui eu vou colocar para vocês a questão do nosso tema 2, tá? Nós vamos falar um pouquinho dos pronomes, tá? Dos pronomes demonstrativos, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho dos pronomes demonstrativos. Vamos falar um pouquinho desses pronomes demonstrativos, tá? Um pouquinho desses pronomes demonstrativos, especificamente sobre 2 pontos. A sua classificação, quais são os tipos que existem, e a sua aplicação no texto, tá certo? Lembrando que pronomes demonstrativos, todo ano cai na prova do Enem. Pronomes demonstrativos, todo ano cai dentro da referenciação. Por quê? Porque pronomes demonstrativos, pessoal, eles são, eu vou até colocar aqui uma dica para vocês nesse ponto, eles são um importante, olha aqui, eles são um importante elemento, tá? Um importante elemento de quê? Quem sabe, coloca nos comentários. Um importante elemento, e a gente vai dar aula disso mais na frente, elemento de coesão. Elemento de coesão, olha aí, textual. Então, dentro da coesão textual, dentro de você ter um texto coeso, dentro de você ter um texto amarrado, um texto de fato que cumpre a sua função comunicativa, usando o melhor que existe em termos de organização da linguagem, você tem de fato os pronomes demonstrativos. Como eu vou explicar mais à frente, os pronomes demonstrativos são um excelente instrumento, tá, de coesão textual. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Primeiro ponto importante que eu trazer para vocês é quais são esses pronomes demonstrativos. Vamos aqui, ó. Nós temos o pronome demonstrativo esse, tá certo? O pronome demonstrativo, ou melhor, deixa eu alterar bem aqui um ponto importante. Nós temos essa, tá certo? Nós temos esta, opa, só um minutinho. Nós temos essa, nós temos esta. Olha aí, pronto, agora deu certo. E nós temos aquela. Guarde essa informação para você, ó. Guarde essa informação para você. Nós também temos esse na mesma linha. Nós temos o que? Este, tá? E nós temos aquele. Isso é muito interessante para vocês nessa parte. Nós temos aquele. E para fechar, nós temos isso. Olha aí, gente. Nós temos isso. Nós temos isto, tá? E nós temos aquilo. Então, vamos aqui, gente, a nossa transmissão. Olha aí. Essa classificaçãozinha aqui para vocês é o que nós chamamos carinhosamente de pronomes demonstrativos, tá, gente? E aí, como é que isso funciona dentro do meu período? Deixa eu destacar aqui, ó. Você tem a primeira classificação aqui, este, esta, isto. Este, esta, aqui, este, esta, aquela. Você tem esse, este, aquele. E você tem isso, isto e aquilo, tá? E por que eu destaquei dessa forma? Por que eu coloquei dessa primeira forma para vocês? Observe aqui por que eu fiz isso. Quando você vai observar a forma que nós fizemos, eu destaquei em relação ao gênero. Eu destaquei em relação ao gênero desse pronome demonstrativo. Então, quando você trabalha com pronome demonstrativo, deixa eu colocar para vocês aqui, você vai observar que a primeira aqui eu falei apenas as palavras dos pronomes que assumem o gênero que? Feminino. Eu falei apenas
das palavras que assumem o gênero feminino. Nessa outra, eu falei das que assumem o gênero masculino. E aqui, pessoal, eu falei especificamente do gênero neutro, porque a língua portuguesa, diferentemente da discussão sociológica, que é outra discussão que a gente tem que tratar em outro momento, em outro vídeo, não diferencia aquilo que ela considera tipicamente feminino, aquele que ela considera tipicamente masculino e aquele que chama de neutro, que seriam as palavras e expressões que não se encaixam nem como masculinas e nem como femininas, pois não tem especificação de gênero, tá? E aí o que acontece? Dentro dessa ideia desses pronomes demonstrativos, você vai usar a expressão, a expressão essa casa para feminino, vai expressar esse carro para masculino e isso para aquilo que eu não sei explicar. Você vai usar esta casa para feminino, este carro para masculino e isto para o que eu não sei explicar. Aquela casa para feminino, aquele carro para masculino e aquilo para o que eu não sei explicar. Tá certo, pessoal? Então, quando for justamente essa ideia de você ter algo feminino, algo que você entende como feminino, você vai usar esse, esta, aquela. Algo que você percebe como masculino, você vai usar esse, este, aquele. E algo que você não sabe especificar o gênero, tá? Geralmente são processos não identificados nem com masculino nem com feminino, tá certo? Você vai ter isso, isto, aquilo. Tá ok até aqui? Tranquilo? E geralmente isto e aquilo é utilizado justamente quando você não quer personificar. Geralmente são utilizados isso, isto e aquilo para coisas e objetos, tá? Quando eu falo, por exemplo, o que é isto, tá certo? Quando eu indico o que é isso, eu estou ligado geralmente a objetos. Então, nesse último aspecto aqui, você vai colocar para seres não animados. Essa última aqui você vai usar para seres não animados, tá? Seres que não têm vida, seres que não têm espírito próprio, fôlego de vida, tá? E aí você tem aquela situação, por exemplo, quando eu vou dizer um professor, eu falo este professor ou esse professor. Por que eu falo esse ou este professor? Porque esse aqui, ao contrário, você vai usar quando se refere a seres vivos, a seres animados, a seres que têm vida própria, a seres que têm constituição biológica própria, a seres que, de fato, existem individualmente, que não são apenas objetos. Então, quando você fala assim, esse cachorro, este cachorro, aquele animal, aquela barata, você está trabalhando com seres animados. Mas quando eu falo aquilo, quando eu falo isto, quando eu falo isso, quer dizer então que é isto que é o professor Ortiz, quer dizer então que é isso que é uma aula diferenciada. Então você traz para seres não animados. Então aqui esses pronomes, eles têm uma interpretação no texto de dar a ideia de coisificação. Quando você usa esses pronomes, o autor muitas vezes costuma coisificar. Quando ele fala, por exemplo, quer dizer então que é isso que é o amor, ele está coisificando, ele está objetificando aquilo, tá bom, gente? Então, olha a nossa dica, olha o nosso ponto interessante. Esse, esta, aquela, esse, este, aquele é para feminino e masculino, geralmente usado com seres animados, para dar protagonismo a esses seres. E já o outro não, ou isso, isto, aquilo é para seres não animados. Geralmente, quando você quer coisificar, quer dizer então que é isto que é uma aula? Quer dizer então que é isto que é o tão famoso professor Ortiz? Então, você está coisificando e muitas vezes dando até um tom pejorativo, tá? Existe possibilidade de alguns textos terem tom pejorativo. Então, não é sempre, mas existe possibilidade de, dependendo do tom que o autor do texto for dar aquela expressão, isso aqui pode ter um aspecto pejorativo, tá? Mas eu coloquei aqui com asterisco, por quê? Porque isso nem sempre vai acontecer. Não é sempre que ele vai ser pejorativo, mas dependendo do contexto, o autor do texto pode dar um tom pejorativo. Quer dizer, então, que é isto que é o YouTube? Quer dizer, então, que é isto que é uma aula do cursinho? Então, querendo ou não, gente, há possibilidade de que o texto assuma esse tom pejorativo, tá bom? É uma possibilidade, aqui é uma dica. Muitas vezes os autores que usam da ironia em seu texto vão usar esses pronomes para trazer tom pejorativo, tá? Então, olha aí a interpretação fazendo parte da nossa aula de língua portuguesa, nossa aula para o Enem 2020, porque adiou,
foi justo adiar, é importante adiar, porque temos muitos problemas no Brasil pela pandemia, mas isso não significa que você não tem que se preparar. Isso não significa que você tem que ficar em casa esperando o governo dizer a data. Até porque não vai demorar muito para o governo definir uma data. E quando ele definir, você não vai ter mais o ano todo. Então, estude de onde você estiver. Estude como você estiver. E se quiser usar o nosso canal, se quiser, de fato, aproveitar um pouco das minhas dicas de português, eu estou à sua disposição. Essas aulas são gratuitas, essas aulas são completamente elaboradas com muito carinho. Essas aulas têm muita técnica e você não paga nada. Só o que eu quero que vocês dê o like, é que você se inscreva no canal, é que você ative o sininho de notificações e que você não perca nenhum vídeo. Porque o meu sucesso aqui no canal é a sua aprovação, tá bom? Então vamos lá, gente. Voltando aqui para mim. Quando a gente trabalha com essa situação, qual é a dica que eu quero dar hoje para o Enem? Qual é a dica que eu quero dar hoje para vocês? Eu vou dar para vocês hoje, galera, bem aqui no cantinho, ó, pá. Eu vou trabalhar com vocês hoje com os chamados fóricos. Presta atenção. Essa dica no Enem, ela é matadora. Nós vamos trabalhar com os chamados fóricos. Professor, nunca ouvi falar. Pois muito bem, vai ouvir hoje. Professor, isso aí cai na prova? Não, despenca e desmorona. Tá? Isso aqui desmorona mais ligeiro do que a barragem da Vale em Minas Gerais. Tá bom, gente? Esses fóricos, eles são cobrados demais em prova. Tá? E esses fóricos, eu vou até trazer para você aqui como é que ele pode ser cobrado na sua prova. É muito simples e você vai gostar. Qual é a ideia que nós trazemos aqui para você? Nós temos dois elementos. Os fóricos, esses pronomes, eles podem adquirir o caráter anafórico, tá? Eles podem atingir o caráter anafórico. Quem já foi aluno meu, mandar um abraço aí para o pessoal do Colégio Machado de Assis, mandar um abraço aí especial para o pessoal do cursinho JB, que eu amo de paixão, mandar um abraço especial para a galera do Grupo RSA, tá certo, pessoal? Do grupo da Nova FAP. Todo mundo que já foi meu aluno sabe disso aqui. Nós temos de um lado o índice anafórico e nós temos do outro o chamado índice o quê? Catafórico. Acompanhe comigo na tela, galera. Acompanhe comigo na lousa digital, porque aqui não importa a distância, a gente vai estar como se fosse em sala de aula, tá bom? O índice anafórico e o índice catafórico. Professor, o que raios é índice anafórico? O que raios é índice catafórico? Calma que eu vou explicar. Ó. O índice anafórico, destacando aqui para você, porque eu gosto muito desses recursos didáticos, porque são recursos que fazem você assimilar, tá bom? E você depois pode copiar, pode pausar esse vídeo para copiar com calma, pode assistir primeiro para entender e depois voltar e assistir de novo para copiar o que eu expliquei. Esse índice anafórico, gente, mudando aqui nessa coloração, ele é bem simples e bem legal. O que é índice anafórico? É toda vez que no texto eu emprego uma expressão que retoma o que foi dito antes. Olha o nosso bizu. O texto, ele retoma o que foi dito antes. Num texto, numa construção textual, eu uso uma expressão e essa expressão retoma o que foi dito antes. Já o índice catafórico é diferente. O índice catafórico não se preocupa com o que foi dito antes. O índice catafórico é uma expressão que eu uso no texto para introduzir aquilo que vem o quê? Depois. Então, olha aqui o nosso bizu, olha aqui a nossa dica, galera. Não perde a dica, por favor. Se liga na dica do professor Ortiz Coelho para vocês. Toda vez que no texto eu tiver uma expressão que se refere, olha aqui a dicasinha, ao que foi dito antes, eu vou ter um índice anafórico, tá? Olha o bizuzinho, se liga na dica, que a dica é massa. Toda vez que o meu texto tiver uma expressão, olha aqui a seta, que retoma aquilo que foi dito antes, eu vou ter um índice o quê? Anafórico. Bacana! Toda vez que eu tiver aquilo que foi dito antes, eu vou chamar de anafórico. Então, o A de antes, eu vou chamar do A de anafórico. O A de antes, eu vou chamar do A de anafórico. Então, todas as vezes, gente, que você tiver uma expressão que retoma o que foi dito antes no texto, você vai ter um anafórico. O A de antes lembra do A de anafórico. O A de antes lembra do A de anafórico. Bacana, matei.
Porque se o antes é anafórico, o que vem depois só pode ser o quê? Catafórico. Mas eu vou te dar também uma dicasinha para você entender isso aqui. Como é a dica que a gente tem aqui, ó? A gente tem no alfabeto a letra A gente tem a letra B, e a gente tem a letra C, e a gente tem logo depois a letra o quê? D. Então, toda vez que eu tiver a letra C, no alfabeto depois vem a letra D. Então, se, bem aqui, observe a dica do bizu, observe a minha associação e pegue comigo. Se bem aqui, eu vou até mudar a cor para o negócio ficar interessante. Se aqui eu tenho o C, pá, se aqui eu tenho um C, no alfabeto o que é que vem depois do C? É o A ou é o D? É o D. Se no alfabeto o que vem depois do C é o D, toda vez que eu pegar a expressão catafórico, que eu vou ver esse C, eu vou lembrar que vai ser o quê? Depois vem o D. Se depois vem o D, então catafórico é o que vem depois, porque depois do C vem o D. Então, isso aqui é uma forma de você associar. São dois bizus para você não errar esse conteúdo, para você arrebentar na sua prova e para você não errar isso na interpretação. Então, olha o bizu de novo. Toda vez que eu pegar o A de antes, eu lembro A de antes, eu lembro A de anafórico. E aqui eu tenho o catafórico. Eu pergunto, o catafórico, ele está mais perto do C ou do D? Está mais perto do quê? Do D. Porque A, B, C e depois vem o quê? D. Então, depois do C vem o D. Toda vez que eu pensar nesse C de catafórico, C de catafórico, vai me lembrar da letra que vem depois, que é quem? D. Então, isso catafórico é toda vez que uma expressão introduzir o que vem depois no texto. Quando a introdução, quando a expressão retoma o que vem antes, A de anafórico. Quando a expressão traduz o que vem depois, o D vem depois do C. Então, eu vou lembrar de catafórico. O D de depois vem depois do C. Eu vou lembrar de catafórico. Show de bola, professor. Mas agora eu quero exemplos. Na hora. Na hora. Olha aí como é que funciona isso aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha aí. Minha mãe. Mandar um beijo aí para dona Rosimar Marinho Coelho. Mulher que foi mãe e pai, tá certo? Mãe e pai, que eu amo demais e que eu faço tudo para ser feliz. Minha mãe, olha aí, gente. Minha mãe, eu a amo. Olha como é que fica. Minha mãe, eu a amo. Olha a situação interessante, pessoal, do nosso material. Olha a situação do nosso material. Minha mãe, eu a amo. E a outro ponto, ó. Eu quero... Olha aí, ó. Aí vai. Eu quero tudo. Aí você coloca aqui, ó, 2 pontos. 2 pontos. Eu quero tudo. Amor, saúde e paz. Só para a gente poder entender isso aqui. Olha para cá, gente. Eu quero tudo. Amor, saúde e paz. Então, aqui 2 exemplos. Primeiramente, minha mãe, vírgula, eu a amo. Quando eu falo minha mãe, vírgula, eu a amo, quem é que eu amo? É minha mãe. Quem é que eu amo incontestavelmente, que eu amo absolutamente, que eu devo tudo que eu sou na minha vida? A minha mãe. Então, quando eu falo minha mãe, eu a amo, esse a, ele retoma a expressão o quê? Minha mãe. Isso é um fato. Quando eu falo minha mãe, eu a amo, é inconteste que esse a faz uma referência à expressão quem? Minha mãe. Porque minha mãe, vírgula, eu a amo. Quem é que eu amo? Minha mãe. Isso aqui até é um objeto direto pleonástico, que eu vou trabalhar com vocês isso mais na frente. Mas voltando para a interpretação. Minha mãe, eu a amo. Quem é que eu amo? Minha mãe. Então, no lugar desse a, eu poderia muito bem colocar a expressão minha mãe. Opa, desculpa aí, gente. Vamos aqui, escorregou a mão. Bem aqui, no lugar desse a, eu poderia muito bem colocar a expressão minha mãe. Eu poderia muito bem tirar isso aí e colocar minha mãe. Olha como é que fica. Minha mãe, eu a amo, inverta. Eu amo minha mãe. Então, é muito possível que isso aconteça. Então, querendo ou não, esse a no texto, ele se refere à minha mãe. Aí a pergunta que não quer calar. Eu vou bem aqui colocar até uma setazinha aqui, ó. A pergunta que não quer calar, ó. Essa minha mãe, ela vem antes, botar aqui, ó, ou ela vem
depois desse A. Gente, ela vem o quê? Antes. Esse A retoma uma expressão que foi dita antes. Esse A traduz uma expressão que foi dita para trás. Então, esse A é com certeza um índice anafórico ou um índice catafórico, gente. Ele é um índice o quê? Anafórico. Por que ele é anafórico? Porque o A de antes faz me lembrar do A de anafórico. Perfeito, bacana, galera. Todo mundo entendeu? Deixa o like, deixa o comentário, tá? E a outra, eu quero tudo. 2 pontos, amor, saúde e paz. Vamos aqui devagar. O que é que eu quero? Tudo. Já destaquei aqui, eu quero o quê? Tudo. Então a questão já está destacando. Olha, o que é que eu quero? Eu quero quem? Tudo. E o que é tudo? Eu quero o amor, eu quero a saúde e eu quero o quê? A paz. Querendo ou não, gente, essa expressão tudo, olha aí, eu quero tudo, ela está resumindo o que vinha depois. Porque quando eu falo eu quero tudo, o que é tudo? Amor, saúde e paz, esse tudo introduz o que é amor, saúde e paz. De novo, eu quero tudo. O que é que eu quero? Tudo. E o que é tudo? Amor, saúde e paz. A expressão tudo, ela está substituindo a expressão amor, está substituindo a expressão saúde e está substituindo a expressão o quê? Paz. Então, todas as vezes, gente, que você tem a expressão, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ela tem a expressão eu quero tudo, amor, saúde e paz. Essa expressão está resumindo o que vem depois. Então, se a expressão tudo tá, vou até separar aqui, ó, se a expressão tudo está substituindo a expressão amor, opa, desculpa, está substituindo a expressão amor, está substituindo a expressão saúde, está substituindo a expressão paz, eu pergunto, esses termos aqui vieram antes, olha aí, gente, esses termos aqui vieram antes ou esses termos vieram depois? Vieram o quê? Depois. Porque a palavra tudo está bem aqui, ó, e o que ela introduziu veio depois dela. Então, se a palavra tudo, galera, introduz o que vem depois, depois, lembra, depois esse D vem de depois de que letra? C. O D vem depois de que letra? C. Então, aqui você vai ter um índice catafórico, galera. Você vai ter um índice catafórico. É essa situação, é essa nossa realidade. Então, olha para mim aqui, olha o bizu, olha o bizu, olha o bizu. Toda vez que uma palavra, aqui a dica, substituiu, repetiu o que vem antes, a de antes, a de quê? Anafórico. Toda vez que uma palavra introduziu o que vem depois, o que vem o D vem depois do C. Então, o que vem depois do o D vem depois do C. Então, se o D vem depois do C, esse D que vem depois do C vai me lembrar a palavra catafórico. Tá ok até aqui, gente? Tranquilo? Não esquece, A de antes, A de anafórico. D vem depois. Depois de quem? Do C. Então, se vem depois do C, é C de catafórico, tá, gente? E para poder acabar de dar a dica matadora para vocês, para a gente poder ir para a questão, eu vou dar uma regra aqui, ó. Esse pronome que a gente trabalha aqui, olha comigo aqui no material. O pronome essa, esse, isso, ele surgiu na língua portuguesa para ser um índice anafórico. Então, toda vez que você pegar essa escrita, pessoal, essa escrita, numa prova, num concurso, numa prova do Enem, eles vão ser empregados no texto como elemento de coesão para retomar o que foi dito antes. Peguei essa, peguei isso, peguei esse e os derivados, como dessa, desse, disso, você vai ter um índice anafórico. Então, quando eu for escrever a minha redação do Enem, para retomar uma ideia passada, eu tenho que usar obrigatoriamente esses pronomes. E esses pronomes só podem ser usados na minha redação para retomar o que foi dito para trás. Porque se eu utilizar esse pronome para introduzir o que foi dito para frente, está errado. Já perdi ponto na competência de coesão e coerência, tá? Então, na minha prova, esse, essa, isso é usado como índice o quê? Anafórico, tá bom? Ao passo, aí eu vou mudar aqui para a gente ficar realmente bem inteirado, porque eu gosto do recurso, eu gosto da tecnologia. Olha aqui, ó. Já esse, este, esta, isto, ele surgiu na língua portuguesa para indicar índice catafórico. Então, por favor, não perde isso aqui de mente. Não perde isso aqui de mente. O que é que eu tenho que colocar para vocês?
Todas as vezes que você trabalhar com esse, essa, isso, para trás é usado para índice anafórico. E toda vez que eu trabalhar este, esta, isto, e os derivados como deste, desta, disto, eu me refiro a algo que vai ser colocado para frente. Tá ok, gente? Então, no meu texto, se eu quiser retomar uma ideia, eu tenho que usar esse, essa, isso. Se eu quiser introduzir uma ideia que vem depois, esta, este, isto. Não esquece essa dica, tá bom? Galera, de posse dessa revisão, vamos trabalhar agora com vocês na tela a nossa questão. Na tela, a nossa questão do Enem. Vamos lá, gente, comigo. Olha que questão maravilhosa, tem um texto, tá? Questão de texto é bem interessante. Então, vamos ver o que ele traz aqui. Ó. A questão traz um texto do Rubem Alves, em que ele vai fazer uma reflexão sobre a questão do ver, né? Aí ele coloca o seguinte, ver é muito complicado. Isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Isso é pela física. Então, olhar é igual a máquina. Igual a máquina tira uma foto de um objeto, os olhos também têm a mesma percepção. Os olhos, fisicamente, veem um objeto como uma foto vê. Mas, aí ele coloca, mas... Lembrando que esse mais é um enunciativo de oposição à adversidade. Existe algo na visão que não pertence à física. Olha o ponto que ele traz aqui, ó. Mas existe algo na visão que não pertence à física. O que ele está falando? Uma máquina tira uma foto e retrata só uma imagem. E os olhos, sob o ponto de vista físico, também são capazes de fazer isso. Olhar para uma imagem e retratar aquela imagem. Mas nem sempre o que uma pessoa vê é enxergado da mesma forma por outra. Talvez nós dois estejamos vendo uma mesma imagem e eu tenho uma percepção e você tem outra. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa que eu acho ela feia e você acha ela bonita? Tantas vezes eu olho para uma imagem que eu acho um absurdo e você não acha um absurdo. Quantas vezes eu olho para algo e acho um desastre e você vê uma esperança? Então, os olhos, a visão, não é só a física. Também existe algo que não pertence à física, tá certo? Existe algo no ver que faz uma mesma pessoa ser enxergada de modo diferentes por diferentes pessoas. Então, se todo mundo visse igual, se todo mundo tivesse a mesma percepção, seria apenas uma física. E nós sabemos que existe algo na visão que não pertence à física. Ele vai explicar. William Blake, que é o nosso autor, sabia disso. Sabia de quê? O que ele sabia? Sabia que existe algo na visão que não pertence à física. Quando eu coloco aqui o texto, mas existe algo na visão que não pertence à física, eu continuo. William Blake sabia disso. Sabia disso o quê? Que existe algo na visão que não pertence à física. Para não repetir a expressão, ele usou disso. Então, esse disso é... O que é a expressão disso? Disso é a expressão de mais isso. E eu disse para vocês que esse isso, ele é usado sempre na língua portuguesa para ser um índice o quê? Anafórico. Ele é empregado para ser um índice o quê? Anafórico. Porque ele retoma o que vem para trás. Ele retoma o que está para trás. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso. Sabia o quê? Que existe algo na visão que não pertence à física. Essa expressão aqui, gente, que eu vou destacar com vocês agora, ela é uma expressão que está antes no texto. E todas as vezes que o meu texto retoma o que foi dito para trás, todas as vezes que o meu texto traz algo que foi dito anteriormente, eu tenho o A de antes e o A de quê? Anafórico. Então, a questão, ela destacou disso. Se a questão destacou disso, eu não preciso nem continuar lendo o texto. Eu posso ir para a alternativa. Olha o que é que acontece nas minhas alternativas. Vamos lá, gente. Passando aqui para vocês nas nossas alternativas. Olha aí, para a gente. Opa. Olha a pergunta. A respeito do pronome disso, na linha do segundo parágrafo, pode-se dizer o quê? Posso dizer que é um. Gente, primeiro ponto importante. Quando você pega esse texto, esse pronome disso
eu já expliquei para vocês que é o quê? O de mais o isso. Então, se ele é de mais o isso, ele vai entrar naquela ideia de esse, essa, isso. Logo, se ele entra na ideia do esse, essa, isso, eu não tenho nenhuma dúvida a dizer que ele é o quê? Que ele é o quê? Que ele é um pronome de que tipo? Que ele é um pronome demonstrativo. Então, pode ser letra A, pode ser letra B. Opa, ajeitar aqui essa situação para a gente, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu organizar isso para ficar mais claro para vocês, tá? Ele pode ser demonstrativo, tá claro aqui também. Ele pode ser demonstrativo, tá? Tá claro aqui também para vocês. A letra C pode ser a resposta. Ele pode ser possessivo? Não, não é possessivo. Letra E tá fora, também não é possessivo. Mas vamos aqui. A expressão é disso. Como é que funciona? Eu tenho esse, essa, isso. Esse para masculino, essa para feminino, e isso para o quê? Para neutro. Então tá fora a letra C, que fala que é o quê? Masculino. Tá? Demonstrativo combinado com prefixo. Não é bem a ideia, porque na verdade o disso é de mais o isso. E esse de não é prefixo, esse de é o quê? Preposição. Então tá fora essa aqui. Ó, a letra A, é demonstrativo o quê? Neutro. Por que que é neutro? Porque a galera do isso, isto e aquilo não tem gênero. Se não tem gênero, acaba sendo neutro. Que tem como referência a última frase do parágrafo anterior. Ou seja, retoma o que foi dito antes. E toda vez que eu lembrar desse adiantes, toda vez que eu lembrar do adiantes, eu vou lembrar do A de quê? Vou lembrar do A de quê? Do A de anafórico. Então, a gente fica com letra A de aprovados no Enem 2020. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero que você tenha entendido essa questão. E se você quiser continuar se preparando, se quiser continuar vendo as questões, clica no próximo vídeo, tá bom? As questões estão com o PDF das questões, está no link da descrição. Esse é o segundo vídeo, eu vou gravar ainda mais 5 vídeos para vocês. E após cada vídeo, vocês podem clicar e continuar nossas questões. Por favor, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, deixe seu like, porque eu estou aqui para ajudar você, pessoal. Não perca essa oportunidade. Eu conto com vocês na nossa próxima aula. Eu conto com vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, e até mais. Venha aprender português, venha estudar Enem em tempos de pandemia.